Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos tratar de um importante tema voltado para os concursos da advocacia pública, uma importante novidade legislativa, uma importante alteração do Código de Processo Civil, referente ao tema Fazenda Pública, mais especificamente no que diz respeito à representação dos municípios. Eu estou me referindo à Lei 14.341 de 2022, publicada ontem no Diário Oficial da União, e ela trata exatamente de uma importante mudança em tema próprio da Fazenda, alterando o Código de Processo Civil, como eu falei, e estabelecendo a possibilidade da associação de municípios representar municípios em juízo. Preste atenção porque a discussão do tema não é nova, não é de hoje que se discute a possibilidade dos municípios serem representados via associação de municípios e prefeitos. Mas o tema é muito importante porque pela primeira vez existe legislação sobre o tema, existe legislação possibilitando a representação dos municípios por meio de uma associação, obviamente pessoa jurídica de direito privado. Antes da gente entrar efetivamente na lei, vamos analisar a discussão que já existe sobre o tema. Então, antes de tudo, eu preciso te explicar inclusive o que entendeu o STJ no informativo 610, lá em 2017, no julgamento do recurso especial 1.503.007. Presta atenção. Bom, imagine uma ação civil pública ajuizada por uma associação de municípios na qualidade de representante processual, ou seja, representando os municípios filiados em ação cuja pretensão seja comum, obviamente, aos interesses de todos os municípios filiados e devidamente representados. Imagine, por exemplo, que você é procurador de Estado, que você é advogado da União e que você recebe na sua mesa uma ação civil pública proposta por uma associação de municípios, uma pessoa jurídica de direito privado, na representação de 200, 300 municípios que vão contestar, ou melhor, apresentar via ação judicial pretensão jurídica em face de determinado Estado ou em face da União Federal. Esse exemplo não é de hoje, ele não nasceu agora, esse exemplo já existe. Inclusive já existem associações de municípios que intentaram ações civis públicas no passado. Muito bem, esse é o exemplo. Quais são os pontos importantes que a gente tira desse exemplo e o que é que as pessoas que discutem até hoje a possibilidade dos municípios serem representados por associações, elas dizem para defender essa tese? Primeiro, a primeira coisa importante no que diz respeito à possibilidade dos municípios serem representados coletivamente, ou seja, filiados que são a uma associação, representados que são por uma associação em um processo de interesse comum dos entes públicos, o primeiro ponto é privilegiar o processo coletivo. De fato, se uma demanda ela pode ser resolvida de forma coletiva, é muito melhor que assim seja do que, nesse caso, pulverizar inúmeras ações judiciais únicas tratando da mesma pretensão. Então, privilegiar o processo coletivo gera também uma solução coletiva de conflitos, o que gera economia de tempo e de jurisdição. Nesse caso, uma única ação pode julgar pretensões de 200, 300 municípios, pretensões comuns, e com uma única decisão judicial, você resolve todas essas pretensões, evitando aí 200, 300 ações individuais de cada um desses municípios. Outro ponto importante que se discute é que alguns municípios eles não têm orçamento nem estrutura para, nesse caso, montar uma procuradoria própria para a defesa dos seus interesses. E nesse caso eles podem lançar mão, em relação a alguns interesses, da associação dos municípios em relação, obviamente, aos interesses comuns, facilitando o seu acesso à justiça. E para as outras pretensões, o município se vira. Ele é representado pelo seu prefeito e o prefeito, nesse caso, faz a contratação pelo sistema de licitação e contratos de escritórios de advocacia privado, o que é permitido pela jurisprudência tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas que defendem a possibilidade dos municípios serem representados por associações de municípios falam em economia jurisdicional, economia de custos, pulverização dos riscos, haja vista que você tem aí as pretensões comuns sendo levadas ao Poder Judiciário de forma coletiva,
sentimento de pertencimento em relação aos interesses dos municípios que são comuns. Então, esses são os argumentos utilizados há muito tempo pelos doutrinadores e pelas pessoas que defendem a possibilidade dos municípios serem representados por associação de direito privado. Mas, como disse, as associações são pessoas jurídicas de direito privado e atuam processualmente como representantes processuais, não como substitutos processuais, ou seja, cada município associado precisa entregar para a associação uma autorização de representação e, obviamente, fará isso por meio do seu representante máximo, ou seja, o prefeito constitucional. Ocorre que, individualmente falando, os municípios são pessoas jurídicas de direito público, integram o conceito de fazenda pública e, por isso, gozam de prerrogativas processuais. Por exemplo, prazo em dobro para todas as suas manifestações, intimação pessoal, são exemplos comuns e fáceis para entender as prerrogativas da fazenda. As associações de municípios, pessoas jurídicas de direito privado, é importante sempre frisar, elas não integram o conceito de fazenda pública. É uma associação, ou seja, uma pessoa jurídica de direito privado, que tem por objetivo aqui, no caso estudado, representar um conjunto de municípios em juízo, mas atua como pessoa jurídica de direito privado. Ora, as associações, atuando como pessoa jurídica de direito privado, ainda que representando uma coletividade de pessoas jurídicas de direito público, não integram as associações o conceito de fazenda pública e, por isso, não possuem as prerrogativas da fazenda. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a associação de municípios, quando representa municípios em juízo, o faz na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, e os municípios representados, a associação que os representa, não vai dispor, não vai gozar na relação processual das prerrogativas próprias da fazenda. Ou seja, as suas manifestações, por exemplo, para citar as prerrogativas que eu acabei de falar, não terão prazo em dobro, não poderão ser protocoladas com prazo em dobro, as suas intimações não serão pessoais e assim sucessivamente. Muito bem, uma pessoa jurídica de direito privado, no caso a associação, mesmo representando várias pessoas jurídicas de direito público, no caso os municípios com interesse comum, ela não se torna pessoa jurídica de direito público, não integra o conceito de fazenda pública e não vai gozar das prerrogativas processuais da fazenda. O que os doutrinadores defendem acerca da possibilidade dos municípios serem representados por associações é a ideia de que os municípios eles podem decidir quais pretensões jurídicas eles vão entregar para a associação, e no momento em que eles decidem entregar para a associação uma pretensão jurídica, é como se esses municípios eles abrissem mão das prerrogativas processuais. Muito bem, como disse, essa não é uma discussão de hoje, essa é uma discussão que já existe há muito tempo. Ora, os municípios eles podem abrir mão das prerrogativas processuais para, a partir de determinadas pretensões de interesse comum daquele município com outros, todos eles filiados à associação, eles podem definir qual pretensão a associação vai ajuizar, obviamente dentro do parâmetro da possibilidade, quais pretensões a associação vai ajuizar e, nesse caso, quais pretensões eles vão abrir mão das prerrogativas processuais da fazenda, porque se o município ingressa com essa ação ele sozinho, ainda que seja algo que possa ter interesse comum com uma coletividade de municípios, o município pode ingressar com a ação ele individualmente. Na qualidade de pessoa jurídica de direito público, ingressando com a ação ele, município, individualmente, ele o faz enquanto pessoa jurídica de direito público, enquanto ente federativo, enquanto conceito de fazenda pública e gozando de todas as prerrogativas processuais da fazenda. Se ele pega essa pretensão e autoriza a associação de municípios a ingressar com a ação na qualidade de seu representante processual, essa associação no processo não funciona com prerrogativas da fazenda. O município pode, então, abrir mão das prerrogativas para que suas pretensões jurídicas sejam deduzidas em juízo via associação sem prerrogativas da fazenda. Isso é possível? O STJ em 2017 disse que isso não é possível. Naquela época, em 2017, eu tenho um vídeo aqui no canal analisando exatamente essa questão, esse julgado. O STJ disse em 2017, informativo 610, o seguinte, a Associação de Municípios e Prefeitos não possui legitimidade ativa
para tutelar em juízo direitos e interesses das pessoas jurídicas de direito público. O STJ entendeu exatamente que os municípios não poderiam abrir mão ou dispor das prerrogativas da Fazenda, das prerrogativas processuais do poder público em juízo. Ou seja, o STJ disse que essas prerrogativas representam ou estão calcadas em normas de ordem pública, elas fazem parte do interesse público, elas estão protegidas pela indisponibilidade do interesse público e o município não poderia escolher quais pretensões ele vai levar a juízo via associação e, portanto, dispor sobre essa pretensão das prerrogativas da Fazenda, justamente porque as prerrogativas estão calcadas em normas de direito público que integram o interesse público e, portanto, são indisponíveis. O STJ entendeu que os municípios não podem dispor sobre as prerrogativas da Fazenda, tratando-se de prerrogativas que atendem o interesse público e, portanto, indisponível. Então, é isso que nós temos de construção desde 2017 até ontem, no que diz respeito à possibilidade dos municípios serem ou não representados por associações em juízo. Muito bem, o problema é que a Lei 14.341, ela acabou de mudar esse panorama. A lei, ela regulamenta a forma como as associações de municípios elas vão existir, estabelece as suas atribuições, os seus afazeres, a sua forma de constituição, a sua forma de contratação, estabelece como será a sua receita, estabelece exatamente o que é que ela vai fazer em termos de representação e em termos de manifestação de interesse dos municípios filiados, e no que diz respeito à parte processual, o artigo 13 dessa lei ele estabelece mudanças importantes no Código de Processo Civil. É importante dizer que a Lei 14.341 não estabelece apenas as atribuições das associações em caráter processual, tanto em caráter processual quanto em caráter extraprocessual, administrativo, por exemplo, está tudo na lei. A parte que nos interessa aqui é a mudança no Código de Processo Civil no que diz respeito à representação processual do município. Então nós temos o seguinte, ó, o artigo 13 da Lei 14.341, ele altera o Código de Processo Civil, mexendo exatamente no principal dispositivo legal que estabelece a forma de representação dos municípios. Os municípios não têm forma de representação com base constitucional. A Constituição fala da representação da União por meio da Advocacia Geral da União, a Constituição fala da representação dos estados por meio das procuradorias estaduais, mas a Constituição não fala da representação dos municípios. Então, a legislação que autoriza a representação dos municípios é uma legislação infraconstitucional. Basicamente, o dispositivo mais importante no que diz respeito a essa matéria é o artigo 75, inciso 3 do Código de Processo Civil. Pois bem, com a Lei 14.341, o artigo 75, inciso 3 do CPC passa a ter a seguinte redação: o município será representado por seu prefeito, procurador, acabava aqui o termo da lei antes dessa alteração, ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada. E o parágrafo 5º, nesse caso, tem a seguinte redação: a representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados, isso é importante. A associação ela não pode ajuizar uma ação para atender o interesse de um único município, para deduzir pretensão jurídica de um único município, não, apenas os interesses comuns dos municípios associados, e ela só representará o município que a autorizar de forma respectiva por meio do seu poder executivo municipal, ou seja, do seu representante máximo, o prefeito constitucional, e nessa autorização é preciso que haja indicação específica do direito, ou seja, da pretensão jurídica a ser submetida ao juízo ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Então, a associação ela não pode, ela não tem carta branca, ela não tem um cheque em branco para representar o município no que diz respeito a todas as suas pretensões, são pretensões de interesse comum dos municípios associados, e ainda assim ela precisa atuar sendo devidamente autorizada para cada pretensão, e para cada pretensão é preciso que exista uma autorização específica com indicação da pretensão jurídica a ser submetida a juízo ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Bom, aí nós temos a alteração promovida no Código de Processo Civil
acerca da Lei 14.341. Tudo bem. Quais são as primeiras conclusões que nós tiramos acerca dessa nova legislação, acerca dessa mudança no que diz respeito à representação dos municípios por associação de municípios? Primeiro ponto, a decisão do STJ, que nós acabamos de revisar / estudar, se encontra ultrapassada, porque agora nós temos uma norma que se aplica diretamente à situação. Então, a decisão do STJ, que não permitia a representação dos municípios por meio de uma associação, justamente por entender que ele não tinha ou não tem como dispor das prerrogativas processuais, essa decisão se encontra ultrapassada. Professor, existe inconstitucionalidade nessa lei? Bom, na minha visão, não, e eu vou explicar. Como eu disse no meio desse vídeo, a Constituição Federal ela não trata diretamente da representação dos municípios em juízo. Ela faz isso para a União, estabelecendo que a representação da União se dá por meio da Advocacia Geral da União. Ela faz isso nos estados, dizendo que as procuradorias de estado, os procuradores de estado representam os estados em juízo e extrajudicialmente. Inclusive, para os estados nós temos o princípio da unicidade de representação. E as prerrogativas da Fazenda, elas não têm assento constitucional. Você não vai encontrar na Constituição Federal as prerrogativas da Fazenda lá. Não quer dizer isso que as prerrogativas da Fazenda sejam inconstitucionais ou incompatíveis com a Constituição. Já temos decisões jurisprudenciais no sentido de que as prerrogativas da Fazenda, elas são constitucionais, mas elas não têm assento constitucional. Então, na minha visão, a ideia de que o STJ tinha ou tem acerca da impossibilidade dos municípios abrirem mão ou disporem das prerrogativas, isso não é uma discussão constitucional, isso é uma discussão infraconstitucional. Então, na minha visão, enquanto primeira conclusão, não há inconstitucionalidade na lei que determina a possibilidade da representação dos municípios por meio de associações. E para você que estuda para concurso, especialmente para concursos de procuradoria municipal, você pode estar se perguntando o seguinte: professor, a lei afeta as procuradorias municipais? Vai existir algum impacto dessa lei no que diz respeito, por exemplo, à quantidade de concursos de PGM que eu estou para enfrentar por aí no futuro próximo? Bom, vamos analisar exatamente aqui por meio de um quadro o que a lei afeta a estrutura de representação jurídica dos municípios. Primeiro, a gente precisa fazer uma divisão entre polo passivo e polo ativo. A associação ela só vai atuar no polo ativo no que diz respeito às pretensões jurídicas deduzidas em juízo. Por quê? No polo passivo, muitas das vezes você tem o quê? O município sozinho no polo passivo, ou então associado a Estado e União. Mas você não tem uma ação contra um conjunto de municípios, uma ação coletiva contra um conjunto de municípios que têm um interesse comum em se defender naquela ação. As ações judiciais propostas contra o município encontram muitas vezes o município isolado no polo passivo, defendendo um interesse que é seu propriamente e não um interesse comum com outros municípios. E também, no que diz respeito à possibilidade de associação no polo passivo, você encontra o município, Estado e União. Então, a autorização, no que diz respeito a poder ser representado pela associação, essa autorização se encontra eminentemente no polo ativo das ações. Então, primeiro, o município ele não pode simplesmente abrir mão da sua procuradoria, porque vai existir toda uma demanda aí de polo passivo, cuja representação do município deve ser feita por procuradores ou por advogados privados contratados, e não pela Associação dos Municípios. Muito bem, ainda no polo ativo, a gente precisa analisar a seguinte situação. No polo ativo, vão existir pretensões do município que são pretensões de seu interesse próprio, ou seja, as pretensões que são de seu interesse próprio, que não sejam pretensões comuns a outros municípios. Nesse caso, o município, ele pela sua procuradoria própria, atua de forma ordinária. Então, se existe um interesse do município próprio, que não é interesse comum com outros municípios a ele associados, por exemplo, e provavelmente filiados a alguma associação, inclusive a lei diz que os municípios podem ser filiados a mais de uma associação, mas se o interesse é próprio, não é interesse comum com outros municípios filiados a uma associação, então o município não pode lançar mão aí da associação de municípios para representá-lo. O interesse é próprio, ele atua pela sua própria procuradoria de forma ordinária. E se o interesse for comum com outros municípios, o município pode lançar mão da associação, mas ele também pode ajuizar a ação de forma individual. Acredito, por exemplo, que os municípios
melhor estruturados em termos de procuradoria. Eu não vejo, por exemplo, uma PGM São Paulo, por exemplo, abrindo mão da sua atuação direta enquanto município e entregando uma pretensão jurídica para ser deduzida por uma associação no que diz respeito à representação de vários municípios. Acredito que a PGM São Paulo vai convencer o prefeito de que ela deve, nesse caso, atuar diretamente e acompanhar diretamente essa pretensão, a depender, inclusive, do interesse, do grau de complexidade e com que razão o município tem interesse naquela pretensão jurídica. Então, os municípios que têm procuradoria devidamente sistematizadas e atuantes, acredito que eles não vão, nesse caso, lançar mão dos seus interesses, ainda que comuns, por meio de representação de associações. Mas os municípios pequenos, penso que sim. Mas se o interesse for comum, aí o município decide. Eu vou ajuizar a ação individual por meio da minha procuradoria ou eu vou autorizar a associação para que ingresse com a ação coletiva e, nesse caso, eu vou ser representado município pela associação de municípios. Para isso, existe uma atuação de forma extraordinária, porque a atuação ordinária é da procuradoria, município em nome próprio. A atuação extraordinária é justamente por meio da representação judicial, por meio da associação, e para cada pretensão jurídica que esse município queira entregar para a associação, ele precisa expressamente autorizar a associação e delimitar os poderes, ou seja, a pretensão jurídica que vai ser colocada à apreciação do Poder Judiciário ou as obrigações que se queira efetivamente a partir das medidas judiciais que o município intenta implementar com aquela ação judicial. Então, nós temos, portanto, que, na minha visão, a lei ela até afeta um pouco as procuradorias municipais, mas na sua essência, na sua estrutura, naquilo que ela é realmente importante para a representação judicial e extrajudicial dos municípios, eu penso que não. Então a nova lei afeta os concursos ou a quantidade de concursos de procuradoria municipal? Não, até porque nós vimos que a associação ela não retira a necessidade do município ter representação própria, seja por meio de procuradoria devidamente instalada, seja pela contratação da advocacia privada, nos termos do que permite a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui está a análise do impacto que a Lei 14.341 causa na advocacia pública, na fazenda pública e especialmente no que diz respeito à representação dos municípios. Espero que você tenha entendido o alcance da lei. Espero que isso faça sentido na sua preparação para os concursos de procuradoria, especialmente procuradoria municipal, ou seja, concursos de PGM, e se isso cair na sua prova, espero que você esteja devidamente preparado para enfrentar essa questão. Lembrando que, nos termos atuais, ou seja, a lei tendo vigência, plena validade, essa jurisprudência do STJ resta, portanto, ultrapassada, jurisprudência de 2017, informativo 610. Portanto, atualize o seu material, isso é muito importante para as próximas provas, além de ser uma importante alteração, é um tema com muitas chances de cobrança nos próximos concursos de procuradoria. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.